Olá, eu espero primeiro que você esteja muito bem e é uma honra para nós estarmos aqui trazendo essa palestra. Essa palestra ela foi apresentada no nosso primeiro encontro de pecuária regenerativa. Infelizmente, a minha palestra ela não ficou num formato muito bom. Então, o que eu fiz? Eu resolvi gravar essa palestra novamente, utilizando os mesmos slides, para que vocês pudessem ter acesso e conhecer um pouco mais sobre pecuária regenerativa. Esse tema ele é muito importante, ele faz parte do meu dia a dia há mais de 10 anos que a gente vem trabalhando, mesmo às vezes no princípio sem entender bem o que estava fazendo, mas a gente estava na direção certa. E aos poucos a gente foi, desenvolvendo toda a nossa habilidade, toda a nossa expertise nessa área de pecuária regenerativa. Então, essa aqui é a mesma palestra que eu fiz no encontro, mas num formato um pouco mais restrito, porque no encontro a gente também conversou com muita gente, eu que estava organizando o encontro, então acaba que essa palestra aqui ela é mais contextualizada para esse tipo de divulgação, esse tipo de reprodução que ela vai ter, que é dentro do YouTube, e que a gente possa construir, como a gente faz a cada ano, a gente sempre faz algum tipo de movimentação para que as pessoas fiquem atualizadas sobre a pecuária regenerativa. Esse ano a gente não fez nenhum tipo de ação no YouTube. Na verdade, nós fizemos uma ação presencial em Ribeirão das Neves, onde a gente teve a parceria de muitas pessoas e muitas empresas que são muito importantes, às quais a gente agradece muito. E o que eu gostaria aqui era trazer o nosso estudo de caso que nós temos feito em 3 propriedades do norte de Minas, para que vocês conheçam, entendam mais e possam sedimentar mais os conceitos de pecuária regenerativa. Então, agora a gente começa lembrando a vocês que a Fábrica de Bezerros é uma empresa especializada em pecuária regenerativa. Nós trabalhamos com pecuária de cria, mas temos hoje uma fazenda que a gente considera uma fazenda que tem muita coisa de pecuária regenerativa já implementada. É óbvio que a gente não tem tudo, vocês vão entender porque ao final dessa palestra, mas a gente já está bastante avançado e nós temos possibilidades também, caso você queira fazer cursos, imersões, consultoria, mentoria, nós temos vários produtos que a gente está sempre oferecendo no nosso canal, tanto no YouTube como no Instagram. Então, não deixe de seguir a gente, não deixe de curtir esse conteúdo se você gostou, não deixe de compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com seu grupo de produtores que você tem acesso, para que a gente possa divulgar um pouco mais sobre a pecuária regenerativa. Então, sejam bem-vindos e eu espero que esse conteúdo realmente ajude cada um de vocês na sua propriedade. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, basicamente, é falar sobre o que a gente tem feito, especificamente no norte de Minas, no que se refere à pecuária regenerativa. Tá? Meu nome, para quem não me conhece, é Juliano Maia, eu sou agrônomo, sou fundador da Fábrica de Bezerros, sou pecuarista e já trabalho com pecuária regenerativa há mais de 10 anos. Então, sinta-se à vontade, caso queiram perguntar, pode mandar comentário, pode entrar em contato com a gente e não deixe de seguir nossos perfis, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Então, muito obrigado, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender a pecuária de cria ela é muito comum no norte de Minas. É uma região que produz bezerros muito bons, que as pessoas têm muita preocupação com genética, com gado bom. Nós temos um clima bastante interessante para a cria, porque nós temos um período seco muito, muito longo. Apesar disso, apesar da dificuldade de alimentação das vacas, você tem um bezerro extremamente saudável e uma genética muito adaptada a essa condição climática. Mas aqui nós temos um problema, que é justamente a baixa lotação. Então, a gente estima aqui que normalmente as propriedades elas suportam no máximo 1 UA por hectare. Então, isso baixa a lucratividade, dificulta o produtor a ter uma condição melhor.
E também nós temos uma dificuldade no norte de Minas, que é de obtenção desses coprodutos ou subprodutos, né? Porque hoje não tem mais esse termo subproduto, é coproduto. Então, caroço de algodão, DDG, tudo isso é caro para a gente, tudo isso está distante. Né? Agora que a gente está tendo algumas possibilidades novas aí, mas normalmente nós não temos muita oportunidade de comprar esse tipo de coproduto, tá certo? E nós temos também dificuldades em função de degradação, né, de nossas áreas, o manejo mal feito durante muitos anos causou isso, certo? E a pecuária regenerativa ela foi surgindo como uma possibilidade dentro do norte de Minas, justamente porque nós temos eu digo assim, que são duas portas de entrada para a pecuária regenerativa. A primeira é a dificuldade econômica, né? Então, quando você já está numa situação de desespero, que essas tecnologias que são oferecidas aí, com alta suplementação, com alto custo, com silagem, eu chamo isso dessa parafernália tecnológica que a gente vive hoje no Brasil, quando isso não responde, quando você já entendeu que isso não funciona, né? Cada um tem seu momento de entender isso, né? Às vezes você fica tendo esperança, o próximo ano vai ser bom, e nunca é. Então, essa é uma porta de entrada, e uma porta de entrada também ambiental, porque muitos produtores hoje, às vezes, têm até uma condição, né, de uma propriedade produtiva, lucrativa, mas ele também começa a repensar se o que ele está oferecendo, se o produto que ele tem é o produto que o mercado quer. Então, nós temos hoje uma gama de consumidores novos, que têm exigências diferentes, países novos que estão entrando, comprando, exigências novas, então nós temos que nos adaptar. Né? Então eu digo sempre que tem essas duas portas de entrada. Ou é o desespero financeiro, ou é o desespero ambiental. Né? Um deles nos leva à pecuária regenerativa. Tá certo? Então a gente vai tentar aqui ao longo da nossa palestra falar mais sobre isso. Isso aqui é só mostrando um padrão dos passos que a gente tem obtido, né, com pecuária regenerativa. Óbvio que esse ano de 2025 as coisas estão muito difíceis, né, tanto para nós, e se para nós está difícil que trabalhamos com pecuária regenerativa, os outros nem se falam, né. Então, agora que a gente está começando, hoje são, salvo engano, dia 25 de novembro de 25, então a gente já começa a ter as chuvas voltando aqui para o norte de Minas. Então, foi um ano muito difícil, mesmo para nós, mas a gente tem conseguido, né, sair dessa situação um pouco mais tranquilo por utilizar a pecuária regenerativa. Então, esse é o padrão que a gente consegue, lembrando que aqui não tem adubação química, não tem adubação orgânica, eu digo que não tem adubação orgânica colocada, né, eu não uso herbicida nessas áreas há mais de 8 anos, então a gente tem tido um sucesso muito grande, né, do ponto de vista de quantidade de pasto, de qualidade de pasto e desenvolvimento dos animais também, tá bom? E para a gente entrar na pecuária regenerativa, a gente tem algumas premissas que a gente gosta sempre de falar para o produtor. A primeira coisa é pensar na lucratividade para a atividade. Veja bem, quando eu falo para a atividade, é para o produtor, né? Porque existem muitas estratégias mercadológicas que você usa, mas não te sobra nada. Né? Sobra, às vezes, para a casa que vendeu adubo, a casa que vendeu uma semente capim, a casa que te vendeu uma ração, mas para você não sobra nada. Então, a gente tem que pensar na pecuária regenerativa, não é só pensar em termos de meio ambiente, mas pensar também no produtor, se essa atividade ela é lucrativa para ele. Né? Nós pensamos muito na eficiência de pastejo, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? E dentro disso nós precisamos entender como é que acontece o crescimento do pasto. Isso é um assunto que eu gosto sempre de voltar, parece simples, mas a maioria das pessoas não entende isso. Tá? Entender também o processo de degradação das pastagens, isso tudo faz parte, né, de um conjunto de conhecimentos que você precisa ter para começar e desenvolver sua jornada regenerativa. Tá? Além disso, a gente trabalha dentro de um protocolo, né, dentro de uma certa organização, para que a gente tome as decisões nos momentos corretos e saiba que decisão está tomando.
E também nós sempre adotamos um sistema de pastejo racional. Eu gosto de falar de pastejo racional no sentido de que você pensa, né, todos os dias em pasto. Então, se você não tem essa visão, se na sua propriedade isso não é um problema, dificilmente você vai ter sucesso, né, numa pecuária regenerativa. Então, a pastagem ela é a base, né, de todo o sistema pecuário. Então, eu tenho que tratar primeiro o pasto, o resto vem depois. Então, o pasto é nosso foco principal, é nossa preocupação maior. Às vezes a gente preocupa muito com o boi, muito com a vaca, muito com outras coisas e esquece do pasto. Então, quando a gente foca no pasto, a coisa fica um pouco mais fácil. Outra coisa importante que é uma premissa é entender e saber usar a cerca elétrica. Tá? A cerca elétrica é uma tecnologia disruptiva, ela muda a sua fazenda, porque ela te dá a condição de colocar os animais para comer aonde você quer e não onde que eles querem. Tá? Então, eu digo sempre que animal que come onde quer passa fome. Tá? Então, se você não tem controle sobre o seu animal, dificilmente a sua propriedade terá algum sucesso em termos de intensificação. Então, você precisa disso, digamos assim, entender bem, trabalhar com cerca elétrica, dominar essa tecnologia. Tá certo? E lembrar sempre aquilo que eu falei aqui atrás, que o pasto é a base, né, da pecuária e do ecossistema de uma fazenda. Então, tudo que nós fazemos é em função do pasto. Tá? Então, se eu tenho pasto, se eu tenho muito pasto, se eu tenho pasto em qualidade, em quantidade, eu posso aumentar a quantidade de animais, eu posso melhorar meus índices, eu posso ter uma condição financeira melhor. Tá? Então, é dentro dessa visão, né, digamos assim, de ter uma lucratividade maior por hectare e não por animal que nós vamos trabalhar. Tá? E é o que nós temos feito no norte de Minas. Então, digamos assim, a primeira premissa que eu acho importante que o produtor entenda é que ele precisa entender como é que o pasto cresce. Tá? Normalmente o produtor ele não está muito preocupado com isso. Tá? Eu ando muito, eu viajo muito, e eu vejo poucos produtores querendo entender como que o pasto cresce. Então, eu digo sempre que o produtor, ele normalmente, ele nunca vê o pasto dele como foi na primeira vez que ele plantou. Então, quando você planta o pasto, você organiza aquela área, e você gradeia o arara, o que for o sistema que você usar, que você planta, o pasto fica lindo, né? Normalmente, naquele momento você focou no pasto. Depois, nunca mais o pasto é importante para você. Você passa a focar muito nos animais e esquece do pasto. Então, é muito raro um produtor que vê a sua fazenda igual quando ele plantou o pasto pela primeira vez. Né? E no caso de pecuária regenerativa, a gente vê igual e às vezes até melhor. Então, é muito importante entender o que aconteceu naquele pasto no primeiro ano, né? Digamos assim, na primeira safra de pasto, para que ele tivesse aquele desenvolvimento, tivesse aquela beleza, aquela exuberância toda. Então, a gente precisa entender um pouco, né, como que se dá o crescimento do pasto. E eu gosto de sempre lembrar as pessoas que a maioria das nossas gramíneas, ou nossas plantas forrageiras, elas são originárias da África. Tá? Então, às vezes a pessoa traz lá um saco de semente, um material híbrido, totalmente diferente, mas veja bem, tudo isso veio da África. Tá? O que nós fizemos foi melhorar, foi selecionar, foi fazer alguns cruzamentos, tá? Mas a base nossa é a savana africana. Tá? E a savana africana, nós precisamos entender que ela é riquíssima em biodiversidade, em capacidade de suportar animais, de uma forma que talvez a gente nunca nem encontrou nas nossas pastagens plantadas. Então, nós precisamos entender primeiro que nós aqui estamos simplesmente copiando um ecossistema que existe há milhões de anos, onde herbívoros, né, carnívoros e outras espécies convivem nessa savana africana. Então, nós buscamos, dentro da pecuária regenerativa, mimetizar esse ambiente, né? Mimetizar o que acontece. Mimetizar é porque a gente não copia a natureza. Então, o termo correto, o termo
científico correto, o termo técnico correto, é mimetizar. Então, no fundo, o que nós fazemos? Nós procuramos, dentro da pecuária regenerativa, olhar para esse ecossistema africano e falar, bom, o que eu posso fazer dentro da minha propriedade para tentar, né, ser próximo do que acontece lá. Então, quando eu começo a trabalhar com essa visão, eu começo a entender melhor o pasto, certo? Então, eu tenho um entendimento melhor do que é o pasto. Então, isso é fundamental dentro de qualquer trabalho. É sempre relembrar. Como é que seria na África? O que acontece na África? Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. E um ponto muito importante na África é que não existem lotes, certo? Você não vai na África, você vai encontrar, esse é o lote de novilhas, esse é o lote de vaquinhas, esse é o lote de bezerrinhas, tá certo? Na África é um ambiente selvagem, tá? Então, uma das coisas que acontece na África é que os animais, os herbívoros, caminham juntos, em manadas. Tá? Então, o conceito de manada ele é extremamente importante, porque ele tem um efeito todo especial no ecossistema. Então, esses animais eles estão sempre comendo o melhor capim, tá? Ou a melhor forrageira. Né? Porque eu falo capim, se alguma hora falar de capim, na verdade eu quero dizer planta forrageira. Então, o que acontece na África? É uma quantidade enorme de animais, né, que se locomovem. Então, elas ficam 2, 3 dias num determinado lugar, andam para frente, 2, 3 dias, andam para frente, e nesse momento que elas estão lá, né, elas defecam e urinam e pisam e misturam aquele material. Então, na verdade, elas estão ali reativando aquele ecossistema. Então, quando elas saem dali, ou vem a chuva, vem uma condição de umidade, rapidamente você tem a brotação, né? Você tem um ciclo ali de minerais, de água, né? De energia que está acontecendo ali, e traz toda essa exuberância que você tem na África. Tá? Então, esse conceito da manada, da movimentação, isso é extremamente importante quando nós falamos de pecuária regenerativa. Por quê? Porque nós vamos, na pecuária regenerativa, procurar, né, mimetizar esse comportamento da natureza. Então, esses são dois conceitos que eu falei para vocês. Entender, né, como que acontece na África e entender que lá não tem lotinho. Lá não tem o lote de 10 cabeças, de 2 cabeças. Lá tem lotes, né, o que nós chamamos de manada, de 1 milhão, de 1,5 milhão. Aqui no caso é do gnu. Tá? E esses animais eles se movimentam o tempo inteiro. Tá? Lembrando também, olha que foto linda aqui. Né? Então é uma quantidade muito grande de animais. Não tem problema, animal maior com animal menor. Isso a gente já tem experiência nisso. Né? O maior cuidado que a gente tem é com os bezerros pequenos, o resto acompanha os animais sem nenhum problema. Isso a gente já tem muita tranquilidade. Não é só a gente que faz isso no Brasil, tem mais gente aí, gente muito boa aí também trabalhando, tá? Então a gente procura trabalhar dentro desse sistema aqui de manada, tá bom? E lembrando sempre que na África eu brinco, né? Todo mundo gosta. Eu falo que a África tem o coach, né? É o coach africano, que são os animais carnívoros. Então, qualquer animal mais fraco, qualquer animal que não se quer, às vezes, sei lá, os animais queriam ficar quietos ali, esse carnívoro ele vai chegando, e vai atacando, e vai empurrando. Então, os rebanhos estão sempre em movimento. A gente fala na pecuária regenerativa que a cerca elétrica é o carnívoro, né? É o predador. Então, a cerca elétrica, ela movimenta os animais, ela te facilita digamos assim, mimetizar esse movimento causado pelo predador. Então, existe aí uma relação predador-presa. Então, os carnívoros, eles chegam, não, os predadores, e os animais se movimentam. Tá? Então, não existe nenhum problema no animal se movimentar. Tá? Então, nós temos uma visão que o animal se movimenta muito. E que não pode movimentar, não. Dentro dali de uma quantidade de metros, né, que a gente determina, os animais podem ir movimentando. Todo dia eles comem um pouco, porque isso é natural para eles. Eles já fazem isso. Tá certo? Então, isso não tem nenhum problema.
Tá? Então, a gente mantém isso dentro de um controle, dentro de um sistema que controle isso aí. Tá bom? E aqui, só mostrando para vocês, né, esse é um exemplo muito simples, né, do que acontece na África ou quando você planta o seu pasto pela primeira vez. Você tem uma semente, né, o capim, né, começa a crescer, né, forma uma pequena plântula, vai crescendo, tá? Normalmente, chega a um ponto que ele deixa eu colocar aqui um apontador laser. Então, eu tenho aqui, ó, o capim começa a crescer, né, vai aumentando de tamanho, tá certo? Chega a um ponto que ele dá a semente, entra em senescência, aquela planta morre e pronto. Esse é o ciclo do capim, da gramínea normal. Isso é o que a gente enxerga do lado de cima, né? Vamos dizer assim, da parte superficial do solo. Mas o que nós, às vezes, deixamos e não valorizamos, e não observamos, é o que acontece aqui na parte de baixo. A gente tem que entender o seguinte, as gramíneas, né, diferente de algumas, da maioria das plantas, ou de algumas plantas, não saberia dizer a quantidade, elas guardam as suas reservas na raiz. Então, essa planta aqui, ó, no momento que ela está crescendo e está recebendo sol, captando CO2, produzindo açúcares, né, para o crescimento dela, ela produz em quantidade maior do que ela precisa. Então, o que ela faz? Ela armazena nas raízes. Né? Então, é o local de acúmulo, né, dos carboidratos, das reservas dessa planta. É tanto que um capim pode pegar fogo e brota de novo. Certo? Então, nós temos que entender o seguinte, que do ponto de vista energético, né, essa planta ela começa com pouca energia na raiz. E à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando essa energia. Quando é o momento de florescer, ela gasta um pouco dessa energia, produz a semente, mas a raiz continua viva, né, e repleta de energia. É isso que acontece no seu pasto quando você planta ele pela primeira vez. Tá? E dificilmente você vê isso de novo. Tá? Normalmente o que a gente vê nas áreas é completamente degradadas. Né? Justamente porque o que aconteceu aqui? Essas plantas estavam descansadas. A primeira vez que você planta seu pasto, sua área está descansada. Tá? E você, normalmente, você nunca mais dá ao seu pasto essa oportunidade aqui. Por quê? Por que isso é importante? Porque na África acontece sim, certo? Os animais pastejam, comem ali o capim e vão embora. Então, nesse momento que eles saem, que eles têm outros pastos mais interessantes, esse de cá vai rebrotar, tá? E como a passagem é rápida, ele tem muita energia, certo? Então, você tem uma rebrota muito rápida. Então, esse é o sistema que a gente procura, né? Trazer esse ensinamento simples, né? Isso aqui, eu não estou falando nada que nenhum de vocês tenha conhecido ou experimentado, mas é preciso entender isso aqui. Tá? É preciso relembrar quando você plantou seu capim a primeira vez. Você alguma vez você viu seu capim daquele jeito de novo? Já? Essa é a pergunta que eu te faço aqui. Tá? Então, preste atenção nas suas áreas, se você está vivendo isso. Então, o que acontece na África? Olha para você ver, eu tenho o capim lá, uma exuberante, né? E eu venho com uma quantidade enorme de animais e reduzo, né? E esses animais colhem, ou consomem, né? Está muito em moda falar colheita de capim, né? Esses animais, né? Eles se alimentam, certo? Desse material e baixam rapidamente esse material e vão para outro lugar, certo? Então é assim que funciona na África, certo? Mas o que acontece aqui? Qual é o detalhe importante? Primeiro, esse consumo é feito por uma quantidade grande de animais, tá certo? Então, como eles consomem rápido, eles estão ali um competindo com o outro, e rapidamente, o que vai acontecer? Você tem uma planta aqui com raízes muito boas. Raízes de uma planta que descansou, né? E que tem condição de promover uma rebrota rápida. Porque esses animais aqui, eles vão embora agora. Eles vão para frente, né? Eles pastejaram ali 1.000 hectares hoje, saíram dali, já foram para o próximo. Então, aqueles 1.000 hectares que foram pastejados, como é que eles estão? Eles estão com essa parte aérea toda baixa, mas com a parte radicular toda intacta, né? E com reserva.
E isso, gente, faz uma diferença absurda. Tá? Então, esse é o formato que funciona na África e que nós vamos procurar, né, dentro do nosso trabalho aqui dentro, no norte de Minas, seguir esse princípio básico aqui, que é o princípio dessas plantas que acontecem na África. Tá? Então, aí a gente tem esse padrão de pastagem. Tá? Isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver aqui. Aqui já tem uma área pastejada, e aqui é a área que vai ser pastejada. Isso foi o ano passado, né? Nessa mesma época. Esse ano a gente está com as áreas todas ainda pequenas, começando a rebrotar, né? Foi um manejo diferente, um manejo mais complicado esse ano, mas é só para vocês terem ideia do que a pecuária regenerativa pode fazer. Veja bem, não tem adubo, não tem aplicação de nada, não tem bioinsumo, não tem nada. É simplesmente eu uso todo o sistema, né, o ecossistema da propriedade para chegar nesse ponto. Tá? É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Mas não antes, né, é importante a gente entender o outro lado. Mas tudo bem, você explicou isso aí, no primeiro ano eu fiz isso, mas por que meu pasto não está bonito assim? Né? O que tem acontecido com o meu pasto? Muitas vezes, e esse é um processo importante, que é o processo de degradação de pastagem, nós não olhamos como que está o nosso manejo. Nós achamos que, baseado no que todo mundo está dizendo, meu manejo está bom. Mas, no fundo, você não está fazendo aquilo que eu te falei. Você faz isso aqui, ó, certo? O que acontece? Você tem um capim, ele chega num ponto, né, deu 40, 50, 60 centímetros, da forma que você quiser, você põe o gado lá dentro e esquece o gado lá dentro, certo? Então, o que acontece com essa planta? Ela está fora do ambiente dela. Porque no ambiente dela, como é que funciona? Os animais comem e vão embora. Comem e vão embora. Aqui não. O animal fica ali, comeu hoje, amanhã comeu de novo. Então, fica 30 dias se alimentando desse pasto. Ou seja, a reserva que eu tinha aqui, porque no início eu tenho um pouco de reserva, ela foi usada para lançar novas flores. Então, toda vez que eu lanço uma nova folha, toda vez que eu lanço uma nova folha, que é captar luz, produzir reservas e guardar na raiz, o animal vem e come. Então, ou de novo, a planta pega mais um pouco de reserva que ela tinha lá, que foi feita atrás, foi feita antes, né, num período que ela descansou. Então, no fundo, o que você faz nesse sistema? Você vai degradando, né, a reserva da planta. Então, ela vai perdendo a capacidade de rebrota. Até chega num ponto que você usou tanto essa reserva que o pasto morre. Então, se você analisar quem é de região seca, como eu sou, do norte de Minas, né, nós temos resultado, tem fazenda que renova pasto todo ano, certo? E as pessoas olham para as áreas que a gente tem trabalhado e falam, mas você não renova pasto? Não, não renova. Por quê? Porque pasto é o fator principal na minha atividade. É o que baixa custo, é o que é barato. Tá certo? Então, se eu não tenho pasto, dificilmente eu tenho condição de permanecer na pecuária. Com pasto já é difícil, e sem pasto. Tá? Então, normalmente, a maioria das áreas, eu viajo. Eu vou para o norte de Minas semana sim, semana não. Então, eu vejo as passagens daqui até na minha propriedade, ou nas propriedades que a gente trabalha lá. Então, a gente vê, a gente compara todos os dias. Os funcionários nossos comparam, né, com os vizinhos. Então, normalmente, esse é o manejo que é feito, que nós chamamos de pecuária extensiva, né, que é a pecuária feita durante, né, séculos no Brasil e no mundo, tá? Fica pensando que isso é coisa de brasileiro, não. Esse problema acontece no mundo inteiro. Manejo, eu chamo isso de manejo sofrível de pasto, ele acontece o tempo inteiro, tá certo? E não adianta adubo aqui, não adianta bioinsumo, não adianta inocular bactéria, não adianta nada, não adianta calagem, não adianta nada, certo? É só jogar dinheiro fora, porque você perdeu, né, o mais importante, que é uma planta adaptada que capta energia do solo, guarda na raiz, fornece alimento,
que é transformado numa proteína nobre, que é carne. Tá certo? Então, você se perdeu no meio do ciclo, né? Digamos assim, da habilidade natural dessa planta de sobreviver. Tá? Então, a tendência dela é morrer. Né? Não tem outro jeito. Tá? Então, esse é o processo de degradação que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, vamos resolver o processo de degradação com adubo, com grade, com semente. Não vai resolver. Tá? A fazenda ela é o reflexo do manejo do proprietário, né? Ou do próprio consultor, o que for. Né? Então, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento simples, de entender como essa planta funciona no habitat de origem dela. Né? A gente trouxe para cá, temos condições, às vezes, até melhor do que da África, né? E a gente não consegue produzir. Justamente porque a gente não entende como que essa planta funciona. Tá? Então, isso aqui gera o que nós chamamos de processo de degradação, que baixa a capacidade de suporte, que tem erosão, que expõe o solo, e tudo mais aí que vocês já conhecem. Tá? Então, a pecuária regenerativa, ela parte justamente da ideia, né, que ao utilizar todos os recursos naturais disponíveis no ecossistema, né, a natureza tem a capacidade de se regenerar. Então você sabe que se você largar sua fazenda e for embora e voltar daí 15 anos, você vai tomar um susto. Porque a capacidade de regenerar, ela é inerente da natureza. Então o que nós buscamos na pecuária regenerativa é reaprender ou reinterpretar a natureza, talvez de uma forma que algumas pessoas faziam há séculos atrás, talvez os índios, talvez alguns produtores rurais que têm essa visão, que têm essa conexão mais forte com a natureza. Tá? Então, e veja bem, gente, eu sou uma pessoa que eu trabalhei com tudo que vocês pensarem, com irrigação, com produtos químicos, né, agrotóxicos, com herbicida, com tudo. Então, talvez há 10 anos atrás eu nunca imaginaria que eu estaria falando disso, certo? E eu só falo disso porque eu vejo o resultado todo dia. Eu vivo isso todo dia, certo? Eu sou produtor. Eu passo meus apertos como todos vocês passam, né? Eu sei o que eu tenho uma notícia lá da China ruim, que vai atrapalhar nosso negócio. Eu sinto isso na pele, da mesma forma que você sente. Né? Então, a minha decisão de partir, de divulgar, de falar sobre isso, de tornar isso também um trabalho para mim, foi justamente porque eu vejo os resultados. Né? Eu nunca vi uma tecnologia que me desse tanto resultado gastando tão pouco. E o melhor, que me desse resiliência, principalmente numa época dessa que a gente está vivendo. Né? E isso realmente é muito importante, muito interessante, e tem acontecido no meu dia a dia, na minha vida. Tá? Então, só para trazer para vocês, né, um pouco de como, né, que o pasto degrada e por que ele degrada. Tá? Porque nós queremos que uma planta comporte diferente, né, de como ela evoluiu para comportar. Tá? Então, lembre-se disso. As pastagens estão aqui há milhões de anos. Nós estamos aqui há 50, 60 mil anos. Né? Então, elas são muito mais adaptadas do que nós, certo? E surge um outro problema hoje, quando nós pensamos em áreas degradadas, que é o seguinte, é uma conta. Né? Os caras fazem a conta lá na Europa, falam, isso aqui tinha uma mata, que era, digamos assim, um repositório de carbono. Vocês derrubaram essa mata, queimaram isso aí, colocaram gado aqui, acabou a mata, né? Se eu tenho o pum do boi, né, a emissão de metano pelo boi, então, na verdade, essa atividade suas, ela é poluidora, né? Ela emite gases de efeito estufa em quantidade muito grande. Então, isso é uma discussão muito séria no Brasil hoje, porque nós temos áreas que estão tendo problemas sérios, estão tendo embargo, a questão de mercado, a Europa está cada dia apertando mais com relação a isso, tá? Então, é muito séria essa questão. Então, nós precisamos de um sistema de produção que atenda os anseios, né,
dos novos consumidores, que vocês têm, com certeza, vocês têm em casa, mas que atenda também os anseios de mercados mais exigentes, porque senão nós vamos perder esse mercado para a Argentina, para o Uruguai, estão muito mais evoluídos do que nós nisso. Tá certo? Estados Unidos, todo mundo está muito evoluído nisso. E nós ainda estamos engatinhando, né, nesse assunto. Então, lembre-se disso, tá? Quando nós falamos em pecuária regenerativa, não é só uma questão da fazenda, mas é uma questão maior, né? Os americanos, eles fazem a conta, quando se fala em gás de efeito estufa, que se eles passarem toda a pecuária deles para a pecuária regenerativa, eles voltam os níveis de carbono, tá certo? Do país para a época antes da Revolução Industrial. Por quê? Porque como eu tenho mais crescimento, eu tenho mais plantas vivas, eu tenho mais raízes, eu tenho, né, digamos assim, um ciclo biológico funcionando o tempo inteiro, eu consigo captar mais carbono. Então, se eu capto mais carbono, eu passo de uma atividade que era, digamos, poluidora, né, ao ponto de vista de algumas legislações, para uma atividade mitigadora de gás de efeito estufa. Então, nós saímos da condição de problema para solução, tá? Então, isso já é uma realidade, a gente já tem análise, já tem muita coisa comprovando isso cientificamente, que a pecuária regenerativa, ela mitiga, né? Ela gera, digamos assim, crédito de carbono. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso à frente. Vamos seguir. Aqui é a clareza, né? Essa foto foi tirada em novembro de 23, tá certo? Então, é isso que você vê. É uma planta que não tem capacidade de brotar. Você pode ver que lá no fundo já tem alguma coisa verde, né? E essa foi uma foto que eu tirei no ano, se não me engano, no ano passado, no ano atrasado, que a gente fez um evento, e eu fui tirando umas fotos, conversando com o pessoal, tinha um grupo, né, para animar o pessoal. Então, essa é uma área que eu sempre acompanho, ela é muito próxima de mim, né? E é isso que eu vejo nessa área todo ano, a dificuldade de crescimento, não tem produção, não vai, porque as pessoas não tiram o gado aí de dentro. Essa área nunca teve chance de descansar, né? E aqui é a mesma a área nossa na mesma época, né? Já está aí com a chuva abundante, praticamente foi 1 ou 2 dias, ou no mesmo dia, eu não lembro, né? Mas foi também em novembro de 23. Então, essa é a diferença de produção. Então, as fazendas, normalmente, elas estão entre esses dois referenciais. Ou você está aqui, né? Ou você está aqui. É uma escolha de manejo, né? Ah, Juliano, isso é muito difícil. Não, não é difícil. É preciso método, é preciso cuidado, é preciso... Eu até falei isso essa semana, eu tive numa área visitando, eu falei para a pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é disciplina, né? Disciplina de entender o processo, acreditar nele, viver um ano esse processo, trabalhar essa jornada 1 ano para você aproveitar um período chuvoso para você ver o resultado, tá? Então eu digo sempre que as propriedades brasileiras estão entre aqui e aqui, né? Então você analisa a sua propriedade, veja onde você está, veja se isso aqui se te interessa ir por esse caminho aqui, né, de ter essa quantidade de capim com alta qualidade para você trabalhar na sua fazenda, certo? Isso a gente tem várias oportunidades durante o ano, a gente faz imersão, faz curso, faz imersão online, tem consultoria, tem mentoria, tá? Recebe visitas na fazenda, para que vocês também tenham condição de conhecer um pouco mais, com mais profundidade esse trabalho, e entender mais e desenvolver na fazenda de vocês, tá bom? E aqui eu gosto muito dessa foto. Essa foto foi tirada há uns 3 anos atrás por um funcionário meu. A gente estava mudando o gado de pasto, e essa do lado direito é um vizinho, do lado esquerdo somos nós, né? Então, isso é uma foto tirada na mesma época que mostra justamente as diferenças de produção, né? Então, você tem uma área ali querendo brotar, mas o gado já está dentro, e o gado nosso chegando numa área toda preparada, toda pronta, que tem capacidade para suportar, tá? Então, essa é uma foto muito importante. Para mim, ela é emblemática. Ela foi feita com a câmera de muita qualidade, mas a qualidade aqui está no momento que o seu funcionário, que gosta de gado, normalmente quem mexe com gado gosta, ele enxerga isso e fala, puta merda, desculpa o termo, tá, gente? Mas o cara fala assim,
nossa senhora, realmente o que eu estou fazendo é diferente, olha a diferença aqui em relação ao vizinho, olha a quantidade de pasto que a gente tem. Então, isso é muito importante quando a sua mão de obra também, e isso é um desafio, eu digo, eu peço sempre às pessoas que eu trabalho, me dá um ano, tem paciência comigo um ano, deixa eu coordenar as coisas aqui, depois de um ano, você vai entender, você vai ter mais calma, você vai querer tocar isso sozinho, você não precisa tanto de mim mais. Né? Então, essa é uma foto para mim emblemática, né? Quando a pessoa, quando a sua própria mão de obra, ela fala, nossa, esse negócio funciona, está diferente dos meus colegas, né? E é isso, gente. Então, essa é uma parte mais introdutória, né? E eu queria dizer que tudo que nós fazemos, nós temos um protocolo, nós temos alguns caminhos, nós já temos um comportamento, né, que a gente segue. Então, eu vou tentar aqui também trazer para vocês algumas ideias que vocês possam usar no dia a dia para ajudá-los, tá certo? Então, a pecuária regenerativa, ela se baseia em 6 princípios, tá? Vocês vão ver muitas outras coisas aí, mas eu acho assim, para quem está começando, para quem quer inteirar, para quem quer começar a entender um pouco de pecuária regenerativa, esses 6 princípios são muito importantes. Então, é o princípio do contexto, é o princípio da mínima perturbação do solo, tanto do ponto de vista químico como físico, né? O princípio de se manter o solo coberto e protegido, tá? O princípio de se favorecer a biodiversidade, o princípio de se manter raízes vivas por mais tempo e o princípio de integração de espécies. Tá? Então, se eu procuro dentro da minha fazenda seguir, né, isso até o pessoal de certificação às vezes fica procurando muito chifre na cabeça de cavalo, né? E eu falo assim, gente, se vocês seguirem esses princípios aqui, vocês têm uma fazenda diferenciada, tá? E usarem as ferramentas que a gente vai falar aqui, né, para atingir, né, e, digamos assim, atender a esses princípios, tá? Então, esse é o nosso protocolo, é o que nos guia, são esses 6 princípios. Então, tudo que nós fazemos dentro de uma propriedade, ele está visando esses 6 princípios, tá bom? Então, o princípio do contexto, gente, é o seguinte: cada fazenda tem a sua realidade, tá certo? Então, essas fazendas que eu trabalho, eu estou no norte de Minas, são 3 propriedades, né? Eu tenho um regime hídrico muito complicado, haja visto esse ano, né? Eu tenho um alto custo para comprar insumos externos, né? Nossos animais são Nelore. Às vezes algumas pessoas falam, mas por que você não põe tal e tal? Eu falo, gente, porque não vende. Eu produzo bezerro, né? Eu preciso de um bezerro branco, orelha pequena, que é o meu contexto pede esse animal, certo? Eu não posso fazer F1 Angus porque eu não tenho mercado, tá certo? A nossa produção ela é 100% a pasto. Eu já não faço mais silagem, de nada. Tudo isso é custo, tá certo? Eu tenho uma mineralização bem feita durante todo o ano, eu tenho uma preocupação com mineralização, tá certo? E uso alguma suplementação no período da seca, mas no sentido de facilitar, né, o aproveitamento da energia que está na palha, digamos assim, no capim seco. Como eu tenho pastos diferidos, né, normalmente você tem um baixo teor de proteína naqueles pastos, então você acrescenta proteína para que os animais possam digerir aquilo melhor, tá? E eu busco uma produtividade por hectare e não por cabeça. Eu prefiro 3 vacas de 450 comendo no mesmo hectare do que 2 de 600, tá certo? 3 vacas de 450 vão me dar 2 bezerros e uma vaca gorda. 2 vacas de 600 podem até me dar 2 bezerros, mas normalmente vão me dar 1,5, né, um bezerro e meio e mais a metade de uma vaca gorda. Então, a visão da gente é aumentar a lucratividade por hectare. Tá certo?
E também algo que o nosso contexto que a gente acha interessante é algumas oportunidades de mercado, de vender essa carne com valorização maior. A gente tá próximo de grandes centros, Montes Claros é uma cidade grande, Belo Horizonte é uma cidade grande, a gente não está distante nem de São Paulo, nem do Rio. Então, a gente tem essa visão também dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho, né, que a gente tem feito no Norte de Minas, de procurar produzir uma carne, né, porque com sabor a gente já não tem dúvida, a gente considera a carne do Norte de Minas a melhor carne do Brasil, assim, sem nenhuma, sem nenhuma modéstia, né? Dificilmente você tem uma carne com o sabor que a gente tem no Norte de Minas, justamente pela composição florística, pelo tipo de exploração que é feito. Acho que é algo que a gente precisa desenvolver mais. E a gente acha que essa carne tem uma grande oportunidade de mercado. Tá? E a gente trabalha com essa visão. Óbvio que a gente é pequeno, né? Mas a gente procura influenciar pessoas maiores a conversar sobre isso, a buscar sistemas de certificação. Então, esse é o nosso contexto. Então, você tem o seu, eu tenho o meu. Uma outra pessoa lá no sul de Minas tem outro contexto, quem está no Paraná tem outro contexto. Então, a primeira coisa que você, quando você pensa em pecuária regenerativa, é entender quem você é, o que você quer, para onde você quer ir, qual o seu contexto. Porque o contexto vai te levar a tomar todas as decisões, né? Depois que você entende bem, tá? Então, sempre convido a todas as pessoas a entenderem o seu contexto primeiro, né? Ah, eu produzo leite, eu produzo bezerro G, sei, eu produzo o F1, bem, com Angus, o que tem? Tem mercado, você está lá no Triângulo, lá tem mercado. Nós, no Norte de Minas, não temos, no Triângulo tem. Então, interessante, está em Goiás, né? Tudo é contexto, tá, gente? Isso é muito importante. E a gente esquece um pouco disso, a gente traz tecnologias de bolhas. Eu vou em São Paulo, isso funciona, lá tem um instituto que faz uma pesquisa, isso aqui é o que há de mais moderno. Aí você traz. São Paulo está perto do frigorífico, pagam mais pelo arroba, não é isso? Você está cheio de subproduto perto. Então, às vezes o que funciona em São Paulo não funciona para você. Então, eu digo que são bolsas tecnológicas, né? Funciona muito bem ali naquele mundinho, né? Naquele canteiro ali, mas não funciona no dia a dia nosso de pecuária, né? De um porte maior, tá certo? Pecuária são negócios, os negócios de pecuária são sempre 50, 100, 200, 1000, é sempre grande, qualquer tamanho é grande pecuária, tá? Então, isso é contexto, e a gente não pode esquecer disso, tá bom? Vamos seguir. Aqui, é uma área nossa, né? Eu tirei essa foto esse ano, no período da seca, tá? Então, esse solo está protegido, esse solo não vê, essa área nem roçadeira eu uso, tá, gente? Essa é uma área que a gente trabalha num nível de descarbonização muito alto. Eu não tenho trator nessa área, eu não uso óleo diesel, tá? Há anos que eu tenho uma roçadeirinha à mão nessa área, tá? Então, é uma área que a gente tem um trabalho, que é uma área que está sendo avaliada, a parte de carbono dela, é uma área que a gente tem muito interesse, né, na análise do ciclo de vida do bezerro produzido. Então, a gente está se organizando para criar uma certificação muito específica para isso aí, tá? De documentar tudo que a gente tem nessa área. Então, veja bem, essa área não recebe herbicida, não tem adubação, ela não tem nenhum tipo de perturbação, tá? Basicamente é o gado que come aí, quando tem algum ramo a gente corta na mão, mas é o contexto, é uma área específica que deu para fazer isso, né? E que ela é toda coberta, ela é protegida. Mas por que é importante proteger? Gente, a proteção, ela tem o lado de proteger contra o calor e manter o solo uma temperatura do solo mais estável. Isso é importante para os micro-organismos, tá? E veja bem, quando nós estamos falando de solo, de saúde de solo, nós temos que lembrar que existem, né, uma quantidade infinita de micro-organismos. Então, nós temos que criar condições para que esses micro-organismos trabalhem, para que esse solo seja vivo, né? Usam o termo saudável, é um termo muito americano, eu gosto mais de solo vivo. Então, toda vez que eu tenho essa cobertura do solo, eu tô dando uma condição toda especial, né? Para a microbiota do solo, para leveduras, para bactérias,
para fungos, né, para micorrizas, que são fungos associados, né? Então, isso é uma rede, né, enorme de vida que consegue solubilizar um fósforo que está ali na argila ou no minério, no ferro ali travado. Então, essa vida é que traz, muitas vezes, uma quantidade, uma condição de fertilidade que você não conhecia, né? Por quê? Porque você usou herbicida, você ara essa terra todo ano, você revira isso aí, você mata toda a vida que tem aí, e você tem um solo que nem cheiro tem, né? Esse ano, os americanos eles têm um teste com cheiro. Nós fizemos esse ano 5 trincheiras muito grandes em 5 tipos de solo diferente. Então, a gente vê, você pega um solo de mata, aquele cheiro maravilhoso, você vai num solo que é de coisa extensiva, você pega ali, não tem cheiro de nada, não tem vida. Tá? Esse solo aqui tem um cheiro muito bom, não é igual ao da mata, mas é muito melhor do que as áreas, né, de extensivo. Além disso, você tem aqui um efeito mecânico da chuva. Quando a chuva bate, que ela encontra, né, essa palhada, aquela energia cinética dela é dissipada. Então, você diminui aquela erosão laminar. Tá? Então, por isso que nós falamos de não perturbar o solo, de manter o solo protegido. Tá vendo? Eu tô seguindo os princípios no que eu estou fazendo. Ah, Juliano, e o Mombaça? O Mombaça, você tem um pouco mais de solo exposto, tá? Mas ele também, no final da seca, ele já tem muito material caído, tem, né, uma produção muito grande. Então, ele acaba também, você tem uma cobertura boa de 70% do solo. Né? Aqui você tem 100% de cobertura com braquiária brisanta, com outros braquiários menores também você tem uma condição muito boa. Tá? E a gente hoje também está tentando trabalhar com algumas plantas de cobertura ou leguminosa para poder cobrir esses espaços. Então, é muito interessante isso. Tá? Então, isso aqui, na verdade, eu estou cumprindo. Né? Eu estou buscando atender aqueles princípios. Né? O que vai acontecer aqui? Mas você não vai passar a roçadeira? Não. Isso aí não atrapalha nada. Na hora que brotar, brota tudo numa velocidade absurda. O gado vem, alguma coisa que sobrou, o gado come ou quebra. E tá área implantada de novo. Sempre, área implantada não. Área verde, linda, maravilhosa de novo, com alta qualidade. Tá? Não há problema nenhum. Tá? Cara, eu passando um trator nisso aqui. Né? Picar isso aqui e não ter capim. Né? Então eu prefiro cuidar para ter capim. Se vai ter alguma coisa, um material um pouquinho seco aí no meio, isso na hora que o capim está brotando não faz diferença nenhuma, o gado come isso aí, junto com aqueles primeiros brotos que estão nascendo, né? É um pouco de fibra, numa hora que você não tem fibra nenhuma, né? Então, não tem nenhum problema, tá? A gente já tem vivido isso vários anos e não tem nenhum problema, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui tem a questão do aumento da biodiversidade, né? Então você começa a encontrar nessas áreas leguminosas novas. Esse ninho de pássaro aqui, eu gosto muito dessa foto, porque eu vi essa foto numa palestra de um americano e a gente fica com inveja, né? Isso é malva, né? Então tem uma área de malva lá e o gado saiu, eu fui dar uma andada lá para ver como é que estava a área, e achei esse ninho, né? E eu achei interessante que eu falei assim, gente, mas como é que esse pássaro botou esses ovos tão rápido? Aí eu vi uma palestra de um americano falando que os animais eles não tocam nesse ninho, né? Esse ninho já estava lá. Os animais comem e deixam ele quietinho lá. Então eu achei isso de uma beleza, de um negócio tão diferente, né? Eu fiquei super satisfeito com essa foto. Então você tem insetos, você tem plantas diferentes. Então isso é enriquecer a biodiversidade, né? É aumentar a quantidade. Nos Estados Unidos, gente, eles já estão falando que numa área de pasto, né, bem trabalhada de pecuária generativa, eles chegam a ter até 150, 160 espécies forrageiras. Não interessa o gênero, se é leguminosa, eles têm 160. Eu tenho contado, assim, o que eu tenho umas 20, né? E tem área que só tem uma. Né? Qual é o problema de você não ter diversidade, gente? Toda vez que você introduz uma espécie nova, você normalmente traz mais 7, né? Que vão atuar naquele ecossistema, vão acumular carbono, vão aumentar a vida do solo, vão aumentar a vida em toda a área. Isso gera carbono, gera um solo vivo,
um solo saudável, que gera o quê? Produção. Tá? Então, não há nenhum problema. Ah, mas tem uma planta lá que o gado não come. Retira aquela planta. Ou deixa ela com sombra. Às vezes ela é uma sombra interessante num determinado ponto. Tá? Não tem nenhum problema. Tá? O que você não pode é, usando um herbicida, né, acabar com a malva, que vai acabar com essa possibilidade desse pássaro botar. E a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é o seguinte: da onde você vai querer comprar sua carne? De uma fazenda que tem um ovo de pássaro onde o gado está pastando? Ou de um animal imundo, né, de um confinamento tudo sujo? Né, que a gente sabe como os ambos ficam em confinamento. Falta rolar na terra, né, na lama. Onde você vai querer comprar? Hoje, gente, a gente tem essas possibilidades aqui. Qualquer pessoa simples, ela pode fazer um trabalho e aparecer. Então, se eu posso falar sobre isso, o consumidor ele vai fazer escolhas em determinado momento. É óbvio que o trabalho da gente é pequeno, a gente tem noção muito clara disso, né? A gente está nisso é para produzir mais. Mas existem outros ativos, que a gente chama ativos ambientais, que a gente está incorporando no nosso negócio. Se uma hora alguém vê, fala, olha, esse negócio é legal, isso tem mercado, que bom. Se não, eu estou produzindo mais. E para mim está bom também, né? Eu consigo melhorar e buscar uma lucratividade na minha atividade, tá bom? Então, isso é muito importante de entender. Então, essa biodiversidade, ela tem sempre esse lado. Traz mais espécies, né? Solo mais vivo, mais micro-organismo, mais liberação, né? De compostos, de biodisponibilização de minerais, tem muita coisa acontecendo. Tá? Muito, muito interessante. E os resultados são fantásticos. A cor do nosso capim, quando brota, é totalmente diferente da cor de qualquer outro capim. Né? Porque você tem uma raiz forte, você tem ali micro-organismos que estão ali. Então, tudo isso é muito, muito importante, tem um efeito enorme. Né? A gente vai ver alguns resultados aqui, a gente fala mais sobre isso. Outra coisa importante também, quando a gente fala de manter raízes vivas por mais tempo, a diversidade ela é importante por isso. Normalmente, a maioria das gramíneas, elas têm um período, principalmente um período seco, elas param de crescer. Então, a raiz dela ali está parada, né? Ou morre, ou fica ali, né, parada. E aí você tem leguminosas, outras plantas que estão crescendo. Então, as leguminosas têm um efeito fantástico, né? Muitas vezes a gente descobriu uma espécie de o cirato, né, feijão roxo que eu encontrei, né, em termos de descrição. Pesquisei com inteligência artificial, então não é uma coisa oficial, né, mas assim, esse cirato ele é muito interessante. Por quê? Porque ele tem uma vagenzinha pequena, uma semente pequena, ela explode, né, então ela cai para vários lugares, aparentemente o gado come, defeca e ela nasce, porque ela está sempre em algumas reboleiras, e ela é muito interessante que no período seco, o capim vai, digamos assim, parando, né? Ele vai entrando ali seria uma senescência, né? Mas principalmente o braquiário ele fica todo como se fosse um feno e ele cresce em cima disso. Então, isso é muito, muito interessante. Então, a gente está muito animado com essa. E nós temos um tipo, uma crotalária também, nós temos umas 5 leguminosas. Essa aqui que está aqui, ó, ela é inclusive uma delas que está na beira do rio. Ela parece uma mucunazinha. Tá? Então, assim, a gente hoje está procurando entender isso aí, fotografar. E são ativos ambientais, são coisas interessantes, isso é diversidade. Quantas espécies diferentes tem no seu pasto? Você já tirou foto? Você já catalogou? Dá uma olhada para você ver. Isso faz parte de uma certificação. Né? Algumas empresas já estão com essa preocupação. Tá? Então, é muito importante isso em plantas diferentes, porque você tem raízes vivas mais tempo. Né? Primeiro que você tem um pasto que você tem mais energia acumulada. Então, você diminui, você aumenta, né, o tempo que esse pasto está vivo, que está crescendo. Então, você aumenta o tempo de raiz viva do pasto. Depois você vem com outras espécies que aumenta ainda mais. Então, você passa mais tempo do ano com espécie viva. Se você passa mais tempo do ano com espécie viva, se você tem espécie viva no solo, você tem raiz viva. Né? Se você tem raiz viva, essas raízes vão liberando exudatos, né? Que eu gosto de comparar exudatos com baba de quiabo, né? Então aquilo é um carbono prontinho,
né, um polissacarídeo, aquilo as bactérias usam, e é uma troca ali, a bactéria, olha, tudo bem, eu vou aumentar aqui, a bactéria morre, e você tem ali um cálcio, um magnésio, um fósforo proveniente delas, tá? Fora as hifas dos fungos e tudo isso, gente. É um conjunto muito grande. Então, se eu tenho mais tempo vivo, de raízes vivas, posso ter uma quantidade muito maior de micro-organismos. E a qualidade também. Se eu tenho leguminosas, nos Estados Unidos eles já mostram isso. Ah, Juliana, por que você fala tanto dos Estados Unidos? Eu falo porque estão na nossa frente, gente. Estão 13, 15 anos na nossa frente, fora que tem um mercado fantástico, que paga muito mais do que o nosso, né? Então, eu vi uma pessoa esses dias falando na televisão, nós temos que modismo. Isso é modismo, não, eles estão na nossa frente. A base comum é o solo, os princípios de lá valem para nós. A minha escolha por pecuária regenerativa, uma coisa que pesa muito é que nós usamos os mesmos princípios que eles usam. Então, se a gente tiver uma boa base de uma pecuária em pecuária regenerativa, nós temos condição de exportar para lá na mesma base, aceitar as certificações deles. Tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, eles estão na nossa frente mesmo. Não é só nas outras coisas, não. Nisso também. Tá? Óbvio que nós temos um nível de pesquisadores, vocês vão ver aqui, tem várias palestras que vocês vão ver aqui no nosso encontro, pessoas de altíssimo nível que estão fazendo um trabalho, correndo atrás e pondo as coisas para acontecer. Mas, do ponto de vista do produtor, né, os americanos estão muito mais evoluídos do que nós, não tem dúvida. Tá? Do ponto de vista de pesquisa, eu acho que hoje nós já estamos bem próximos e desenvolvendo, então eu acho que a gente, logo, a gente tem muito mais resultado, porque a gente tem uma pesquisa muito interessada e muito capaz, tá? E aberta para esses assuntos, que é o mais importante, tá bom? Então é muito importante isso aí, tá, gente? Essa questão de raízes vivas por mais tempo. Vamos seguir aqui. Aqui só mostrando a composição. Olha para você ver. Você pega uma mucuna preta, faz uma planta de cobertura com a mucuna preta. Olha para você ver. A mucuna preta, se plantar só ela tomar conta de uma área, são 9.000 quilos de biomassa seca, 9.000 quilos de material sobre uma área, 216 quilos de nitrogênio, 21 de fósforo, 191 de potássio. Você não pôs nada. Ela trouxe isso para você. Né? Então, são raízes profundas que conseguem disponibilizar uma quantidade absurda de minerais que vale muito mais que qualquer adubo. Né? E isso, gente, o boi carrega muito pouco. Certo? As pessoas falam, o boi não é igual milho, feijão, que você planta e pega ali 2, 10, 15 mil quilos de material e carrega para fora. Não, o boi sai só ele. 500, 600 quilos. Demora 2, 3 anos para sair. Então, ele leva muito pouco. Então, no fundo, né, o boi, além de ter esse lado, o boi que eu falo, né, o bovino, o caprino, esses ruminantes, além de ter o lado econômico, ele tem um lado ambiental também, ele recicla tudo isso. Então, ele pega aqui um nitrogênio aqui que estava aí na atmosfera, incorpora de alguma forma naquela planta e produz, e libera para a atmosfera e pega de novo, né? Através desse... Então, o herbívoro é extremamente importante nessa situação. Tá? E aqui também o mato, é o que a gente chama de vegetação espontânea. Produz menos, produz, mas tem nitrogênio, tem fósforo, olha, 91. Isso é vegetação espontânea, é um mato. Aquele mato que está lá, que na época a gente coletou isso aí, isso é da minha dissertação de mestrado, tem 91 quilos de potássio, 55 de cálcio. Então, às vezes eu vejo as pessoas, mas tem que usar isso. Gente, nós já temos quem faz isso para nós. Óbvio que em determinadas situações você pode adubar, claro, não tem nada contra isso. Eu só acho que primeiro você tem que ver o potencial da sua área. Entender o potencial do seu capim, dar ao seu capim a oportunidade de se expressar, né, todo o potencial dele. Depois você pode até corrigir, se precisar. Tá? A gente tem visto aí que normalmente não precisa. Tá? Vamos seguir. E aqui só mostrando, isso é um experimento que a gente fez com diversas espécies, são mais de 20 espécies que a gente plantou, junto com o pasto, ficou muito bacana isso aí. A gente deve fazer esse ano de novo. Só que isso aí tem um custo, sabe, gente? Que nem sempre a pecuária de corte, por isso que a gente hoje anda buscando muito essas plantas nativas, essas leguminosas nativas que vão aos poucos, e que talvez a gente tenha que desenvolver alguma coisa de semente, eu não sei ainda,
mas essas plantas são caras, né? Ou você produz isso na sua propriedade, plantar todo ano não é barato, as áreas são grandes, né? E talvez semear com drone, alguma que você pode pôr no sal, na ração não digo, mas assim, algo que você possa oferecer de uma forma mais inteligente, tá? Para que você possa ir disseminando essas plantas, aumentando a quantidade de raízes vivas e aumentando a diversidade, tá? O Gabe Brown, que é uma pessoa extremamente importante na área de, eu vou falar dele mais à frente, ele diz sempre por exemplo, se você planta 20, 25 espécies de plantas de cobertura, você faz no solo ali o que a natureza demoraria, às vezes, 20 anos para fazer em um ano. Porque você cria uma variedade de espécies, de raízes, de capacidade de biodisponibilizar elementos químicos que é fora de série. Tá? Então é isso, certo? Vamos seguir aqui, porque o tempo está. Aqui é um experimento novo, né? Nessas áreas do norte de Minas, a gente está fazendo um trabalho específico, né? Nessa propriedade, que é uma propriedade que tinha um eucalipto abandonado. Então a gente está fazendo aqui uma integração pecuária-floresta, na verdade, uma integração pecuária regenerativa floresta, né? Então, era uma área que estava abandonada durante muitos anos e que a gente está limpando e organizando e tenho certeza que vão ter umas fotos muito bonitas esse ano, daí já está bem bonito lá, né? O braquiária já está bem brotado, e então é um trabalho novo, que aí você tem, né, ponto de vista de algumas propriedades que têm interesse nessa questão de carbono, de produção de madeira e tudo, pode ser uma oportunidade. Também hoje está se falando muito em Macaúba, de fazer essas linhas de Macaúba. A gente está conversando um pouco sobre isso também, tá? Então a gente espera que tenha, né, mais à frente mais opções aí. Tem a Cratilha também, que nós temos uma professora Ângela aqui da UFMG, que tem um trabalho muito bacana, e que a gente até queria ter trazido ela para o nosso encontro, mas não foi possível. A gente espera que o ano que vem, né, no próximo encontro nosso, a gente consiga trazê-lo. Então tem muita coisa acontecendo aí, né? Mas tudo isso a gente enxerga do ponto de pecuária regenerativa como um aumento de diversidade. Tá? Então eu ponho mais uma espécie, eu tenho madeira, posso ter mais espécies aí no meio, né? É bem interessante isso aí. Tá? A gente está muito animado com essa área. Aqui é só mostrar para vocês, né, a importância da raiz. Às vezes a gente acha, e eu vejo algumas pessoas com esse conceito errado, de que o carbono, né, que eu vou mudar o meu solo, que o carbono vem da serrapilheira, né, dessa palha que está em cima. Não, a contribuição daquilo ali é muito pequena. Realmente o carbono vem de raiz. Tá? Então você pode ver nessa área aqui, onde tinha uma raiz, eu acho que vocês conseguem ver como é mais escuro. Então, na verdade, as raízes é que levam o carbono em profundidade. Então, quando eu tenho plantas com diferentes tipos de raiz, com diferentes profundidades raiz, eu estou levando o carbono a profundidades maiores. E esse é o carbono que vai gerar algum crédito algum dia. Porque o da parte superficial, ele pode rapidamente ver um fogo ali, acaba com ele, né? Então, esse aqui não. Tá? Então, lembre-se disso, eu preciso de raízes profundas, eu preciso fortalecer a raiz. Lembra da planta, como que ela cresce, como o capim cresce, eu preciso de raiz. Porque o carbono da forrageira, ele está na raiz. O carbono da mata, ele está no tronco. Tá certo? Então, se eu quero, num sistema de pecuária, fixar algum carbono, eu posso usar o sistema com a floresta no meio, tudo bem. Mas se eu não quiser, eu tenho que ter boas plantas. Eu tenho que ter, né, digamos assim, eu tenho que ter forrageiras com raízes muito fortes, justamente para ir mudando, né? E hoje a gente já analisa isso, são métodos de profundidade. Tá? O trabalho que a gente está fazendo com o FMG é um trabalho muito interessante, que a gente esperamos que ano que vem já tenha resultado, vai ser um tema da dissertação de mestrado. A gente está analisando carbono a um método de profundidade, que é como os americanos estão fazendo, os europeus também estão fazendo. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia e lembrarem disso. Tá? E aqui, quando eu falo de integração de espécies, eu gosto muito de citar essa fazenda. Essa fazenda chama White Oak Pasture. Eu não citei, mas essa foto é deles, está no site deles. E vai aparecer mais alguma situação deles aí. Tá? Então, veja bem, essa fazenda ela trabalha com 10 espécies. Então,
isso é o que nós chamamos de integração. Isso não é tão fácil no Brasil, mas já tem algumas pessoas fazendo. A gente faz com o gado e com os cavalos, tá? Mas tem gente, no caso deles aqui, eles têm bode, tem coelho, tem galinha da Angola. Então, o que eles fazem? O gado pasteja, a galinha vem depois, naqueles lugares mais complicados, eles põem porco, tudo com cerca elétrica, tá? Então, isso são tipos diferentes, né, de esterco, seletividades diferentes para tipo de pasto. Então, isso gera, gente, uma explosão, né, de produção de pasto. Tá? Esse ano a gente está com muita vontade de iniciar a parte de avicultura. Tá? É uma questão financeira para começar, que a gente está vendo se consegue. Não sabe se vai dar conta esse ano ainda. Né? O ano que vem a gente quer fazer, nem que for pequena uma área, para a gente experimentar essas tecnologias e produzir um ovo regenerativo, um frango regenerativo. Tá? Eu tenho certeza que isso vai ter muito, muito valor. E é outra coisa importante na pecuária regenerativa. O que se vê na pecuária regenerativa? O pasto regenerativo é mais nutritivo. Ele tem mais proteína, ele tem mais açúcar. Tá? O BRICS dele é mais alto, o teor de proteína é mais alto. Tá? Então, isso já tem pesquisa mostrando isso. Tá certo? E isso reflete na carne. Então, as carnes e os ovos produzidos de pecuária regenerativa, eles têm índices, né, de anti-inflamatórios, uma série de compostos importantes, né, que muitas vezes essas plantas muito comerciais, elas deixam de ter alguns minerais ou em quantidade menor, e no caso da pecuária regenerativa você tem isso tudo biodisponibilizado. Então você tem o que se chama, o que se fala hoje é de densidade nutricional. Então, se eu como 1 quilo de carne de pecuária regenerativa, eu como muito mais nutrientes do que 1 quilo de uma carne de um confinamento a grão. Tá? Então, hoje, os americanos já usam isso como marketing, isso é muito importante para eles. Eles têm uma pegada de saúde mais forte do que a nossa, eu acho, porque nós aqui ainda estamos muito, muito preocupados com o preço, né? Mas a gente tem no próprio Brasil, a gente tem muita gente aí que já tem um poder aquisitivo maior, que já tá, ou mesmo que não tem, mas que se preocupa em comer melhor, né? Então, eu tenho até um caso lá do Game Brown, que ele produz as galinhas dele lá, ele fala que aí perguntaram para ele, é só rico que compra os ovos das suas galinhas? Ele falou, não, pelo contrário. Quem compra os ovos das minhas galinhas são mães que estão preocupadas com a alimentação dos seus filhos. Tá certo? Não interessa, elas não estão preocupadas se ele custa um pouco a mais. Elas estão preocupadas que ele vai garantir saúde para os filhos, né? Entendeu? Então, são todas possibilidades novas que a gente pode também criar no Brasil. Eu acredito muito nisso. Tá? Então, vamos seguir. E aqui só revendo um pouco os princípios, né? Então, é contexto, onde você está, a mínima perturbação física e química do solo, manter o solo coberto, favorecer a biodiversidade. Então, se eu não corto a malva, eu favoreço a biodiversidade. Se eu não uso herbicida, eu favoreço a biodiversidade. Manter as raízes vivas mais tempo, isso é muito importante, expliquei para vocês. Plantas coberturas, espécies diferentes, integrar espécies, né? E aqui o gado nosso, lá na área social lá, né? Você vê que o gado está bem, está bonito, né? Esse ano o gado está mais sentido do que o ano passado, né? Nesse mesmo período, mas faz parte, né? Então não tem, né? É um ano difícil para todo mundo, tá? Só que a gente consegue ter mais resiliência pelo tipo de manejo que a gente faz, tá bom? E o mais importante, a gente consegue colocar mais animais no mesmo hectare. E isso faz uma diferença muito grande no final, né? Do ano. Vamos seguir. E outra coisa que eu falei para vocês, que para isso tudo acontecer, eu preciso também de um sistema, né, de pastejo racional. Então, nós temos alguns sistemas que são muito importantes, né? O pastejo racional Voisin, que ele é desenvolvido por André Voisin na França. Então, é um trabalho muito bacana. Aqui no Brasil, o professor Humberto Soria, eu considero que é a grande autoridade brasileira, e tal, eu iria mais longe, é uma autoridade mundial, né? Em Pastoreio Voisin, ele tem um livro muito bacana, tá?
Então, quem quiser, procura o professor Humberto Soria. Tem um filho dele, André Soria, que é um grande amigo que eu tenho, e a gente já fez algumas coisas juntos, e também é um grande especialista nessa área. Então, se você... É um sistema que pode ser usado, tá? No fundo, o Voisin, essa outra parte ambiental, essa parte mais complexa do ecossistema, ele não teve tempo de entender muito isso. Ele já fez muito o que ele fez, tá? E a gente usa muito as ideias dele, os princípios dele, as leis dele, né? A gente tem o manejo holístico, que aqui é um sistema, tá? É uma coisa um pouco mais abrangente, é um sistema de gestão, que a gente chama de gestão holística, que o Alan Sever é um africano que trabalha com imensa propriedade, imenso conhecimento, é um ecologista, né, que começou entendendo o gado como algo importante no meio, e depois foi entendendo que tudo isso se junta e usando as suas ideias para produzir mais. Então é muito interessante o trabalho dele. Nós temos também o pastejo ultradenso, que ele foi desenvolvido, né, pelo Johann Zitzmann. Eu até, essa semana, esses dias ele fez uma entrevista com o Eurico Minana, muito bacana, quem tiver tempo dá uma olhada, tá? Então é também um sistema de pastejo e é um sistema de gestão também. Ele tem uma visão muito forte da questão comercial, da quantidade de animais, de raça, é um sistema mais coeso, né? Nós temos também hoje no mundo o AMP, que seria o Adaptative Multipedal Grazing, que é desenvolvido pelo Gabe Brown, que ele junta um pouco dessas ideias todas, é desenvolvido nos Estados Unidos, também é um sistema de gestão bastante interessante. E nós aqui da Fábrica de Bezerros, eu brinco que a gente tem um pastoreio racional, regenerativo e sustentável, né? Então a gente busca, com as ideias de todas essas pessoas aqui, desenvolver e adaptar, né, manejos que caibam dentro do nosso contexto, né? Então a gente usa um pouco das ideias de cada um. Às vezes tem hora que a gente trabalha mais para o lado Voisin, tem hora que a gente vai mais para o ultradenso. Então é o sistema que a gente toma a decisão, porque uma coisa que a gente precisa entender dentro de pecuária regenerativa e dentro de pecuária por si, é porque nós temos que ser pastores, nós temos que ter uma visão de pastor, né? A gente não pode ter essa visão de apenas uma pessoa que vai na fala. Não, nós falamos de pasto todo dia. E quando você fala de pasto todo dia, você tem que ter muitas ferramentas que respeitem os princípios e que possam ser usados. Todos eles aqui são pessoas fantásticas e têm trabalhos fantásticos, dos quais nós podemos usar várias coisas. Então, eu sempre recomendo a todo mundo conhecê-los, todos, estudá-los, todos, para que você tenha, digamos assim, não digo arsenal, mas um repertório de manejos que pode te ajudar, né? Então, cada situação, você lembra, olha, o André Voisin falou isso, li isso lá no livro do professor Humberto Soria. É assim que eu faço. Nossa, lembrei disso. Esses tempos eu estava, principalmente nessa seca agora, eu lembrei de um manejo que o Alan Severio conta no livro dele. Eu falei, olha, isso é que vai resolver, e realmente resolveu. Então você tem que ter repertório de tecnologia para atuar num sistema caótico, né? Não posso esquecer dos princípios, mas tem que ter repertório de tecnologia. Então eu considero que o trabalho que a gente faz é justamente estudar essas pessoas, trazer coisas, sedimentar nosso conhecimento do nosso trabalho do dia a dia, para que a gente tenha segurança, né, de fazer a nossa parte, né, o que nos cabe, né, nesse sistema. Tá bom? Então, lembre-se disso. Existem sistemas já pensados, que vocês podem estudar, vocês podem procurar mais informação. Se precisarem de alguma coisa, a gente está sempre à disposição, tá? Mas existem. Estudem, porque já tem teoria. Tem gente que fala, isso não tem tecnologia, não tem nada disso. Não, é porque você não conhece, meu filho. Tem muita coisa escrita, muita gente boa, muito embasada, de altíssima qualidade. Gente na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, hoje nós temos trabalhos fantásticos, né? O professor Leidivan está aqui do C-Carbon, fez com a gente uma palestra fantástica, um grande apoio que a gente tem, tá? Então tem mais a equipe dela, que é a turma, né, que teve lá com a gente no encontro. Então é muito importante isso, tá? Não se esqueçam, tem tecnologia sim, tá?
Aqui eu só queria lembrar, porque eu estou olhando aqui esse coisa aqui, lembrar vocês que tudo se baseia no descanso. Então, toda vez que eu descanso a minha pastagem, os resultados vêm. Tá? E outra coisa importante é quando eu uso o mesmo sistema da África, ou seja, os animais comem rápido e saem, eu estou atendendo esse trabalho que foi feito aqui pelo Vanoni. Isso aqui está no livro do professor Humberto Soria. Salvo engano, é do livro do Vanoni, que ele escreveu em 1984. Olha que interessante isso aqui. Mas por que os animais eles comem e saem rápido? Por que eles andam em manada? De onde vem isso? Olha que legal isso aqui. Então, o que o Vanoni ele estudou? Ele colocou que é aproveitamento de pasto de 0 a 90% e aqui permanência em dias. Então, o que ele quis mostrar aqui? Por exemplo, se um animal fica só um dia com todo o pasto que estava ali, ele aproveita, né, digamos aqui, 80% do pasto. Tá certo? Então, veja bem, e isso o Voisin, ele é a lei dos alimentos decrescentes. Né? Ele fala que se o animal comer todo dia, se você mudar o animal todos os dias, ele só come pasto bom. Então, ele não perde peso. Tá? No fundo, ele vai ganhar peso. Tá? Então, veja bem. Então, olha para você ver. Se ele ficou um dia, 80%. Ah, não, mas eu vou deixar meus animais 9 dias. Se você deixa seus animais 9 dias, possivelmente você perdeu 80% do pasto. Ele foi pisado, ele foi, né, o gado defecou nele, o gado não come onde ele defeca, ele urina, ele não gosta do cheiro. Tá? Então, por isso que às vezes a gente não entende, mas por que você tem que mudar o gado? Porque você aproveita melhor o pasto. Certo? Você aproveita mais do mesmo pasto. Isso só essa diferença. Olha, vamos pôr 3 dias aqui, que a gente pensa aqui em 51. No Brasil, a gente calcula que dá mais ou menos 70%. Nossas plantas são maiores, são mais resistentes do que as argentinas. Então, assim, 3 dias ali é o tempo máximo. Entendeu? Então, se a cada 3 dias você muda, o que acontece? O gado come o máximo que ele pode ali, aproveita 70%, 80% e vai embora. Ah, não, eu vou deixar 9%. Só de você deixar 9%, você perde 50% do pasto. Então, eu digo sempre para as pessoas, quando a gente faz um projeto, que a pessoa organiza a fazenda, divide, faz as divisões, eu falo que só no tempo, né, que o gado fica em cada pasto, ele já ganha 50%, 60%. Né? E tem áreas que a gente está conseguindo 100%, né, de incremento de capacidade de suporte ou de melhoria de índices. Tá? Então, isso é muito interessante, tá, gente? Então, esse gráfico ele resume muito bem por que os animais, porque eles vão ali, comem tudo que é bom, vão para frente, comem tudo que é bom, vão para frente. Nesse passar, eles deixam fezes e urina. Um animal faz 24 quilos de fezes frescas, mais 18 litros de urina. Então, se você trabalha com populações altas, 200, tem hectare que você pode pôr 200 animais por dia, 250, 300, né? Então, você tem um consumo rápido daquilo ali, vai para frente, rápido, vai para frente, e você incorpora uma quantidade muito grande de matéria orgânica, que, no fundo, é uma reciclagem, né, de todo daquele material que estava ali, enriquecido pelo mineral que você dá para o gado também. Tá? Porque, no fundo, é isso aqui. Ó. O sistema de pastejo nosso hoje no Brasil, predominante, é isso aqui. É gado esparramado. Né? Isso é igual na África? Não, na África não funciona assim. Os animais estão todos juntos, eles comem porções. Só que lá é tudo absurdamente grande. Né? Então, nós, na pecuária regenerativa, usando um daqueles sistemas, nós temos esse trabalho. Nós dividimos a nossa área, né? Então o nosso gado ele come aonde eu quero, né? Aonde ele quer. Aqui, ó, o animal, esse animal pode comer aqui hoje, amanhã ele come aqui, então fica aí selecionando, né? O que é melhor, aonde ele acha que é melhor. Aqui não. Aqui eu limito o espaço dele, né? E na hora que eu acho ou que eu entendo que aquilo ali está pronto, eu passo ele para frente. Tá? Então, isso, no fundo, eu estou copiando o sistema da África. Só que o que eu faço? Quando eu ando para frente, essa área aqui passa a estar descansando. Então, veja bem, se eu fico 3 dias aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, na hora que eu sair daqui, com 24 dias eu estou de volta. Num período chuvoso e quente, o Mombaça está com 90 centímetros de altura. E se você deixasse o gado comendo ali, você está perdendo esses 30 dias.
né, esses 20 e tantos dias, onde o capim podia estar crescendo, ele está crescendo para alimentar seu gado. Então, sua fazenda acaba. Por quê? Porque você não deu condição, ainda mais nós que estamos num período chuvoso muito complicado, muito estreito. Nós temos que aproveitar cada gota que caiu para o capim crescer, não é para molhar lombo de boi de capim que não está crescendo, não. Então, aquela água, nas áreas de pecuária regenerativa, que nós temos um sistema de pastejo, né, muito organizado, o gado fica em 2% ali da área. 2, 3%. O resto da fazenda está vazia. Recebendo sol, recebendo chuva e crescendo. Então, essa é uma máquina de produzir pasto. Tá? E, no fundo, o que as pessoas fazem? Enche a fazenda, eu tenho um lote ali, um lotinho ali, um lotinho aqui. Né? A fazenda toda ele não tem condição de receber uma chuva. Num período crítico igual desse ano, isso vai valer ouro. Tá? Quem tiver uma fazenda organizada nesse sentido. Tá? Então, no fundo, é isso que nós fazemos. Nós estamos copiando aquilo que a África já nos ensinou. Tá? E aqui está o exemplo claro. Ó. Eu tenho um sistema de cerca móvel, a gente tem cercas elétricas móveis e fixas, a gente usa muito cerca móvel hoje. Cerca elétrica, gente, é algo que você tem que saber, tem que aprender. Não vai por mim, eu já fiz todas as gambiarras, vocês pensarem, eu já fiz, nenhuma funciona. Tá? Então, na hora que você passa a ter um choque de 9, 10 mil volts no fio desse, ninguém passa. Quando você tem os aterramentos corretos, quando você tem o isolador correto, quando você tem um funcionário que sabe consertar, não passa ninguém. Então, você vê aqui, olha, esse gado aqui comeu aqui, tá vendo? Eu tenho uma cerca elétrica, aqui na frente eu tenho um corte, eles já estão comendo, depois eles vão comer para cá. Então, eu tô dando aquele efeito predador, eu estou fazendo eles comerem onde que eu quero. Né? Ah, mas e régua? Não precisa de régua? Não precisa. O próprio gado, ele já te dá noção, olha, que deu para nós, ele começa a ficar na beira da cerca, ele começa a berrar, ele começa a ficar inquieto, é porque ali já não deu para ele. Né? Ele está procurando algo melhor, isso aqui vai brotar. Daqui, no caso do braquiária, demora um pouquinho mais, uns 30, 35 dias, está totalmente recuperado isso aqui. Tá? Normalmente no braquiária a gente faz um pastejo ou 2 no período das águas. Normalmente é 1 e daí para frente difere. Tá? Ele vai ser diferido. Tá? No caso do norte de Minas. E aqui o que a gente faz? Né? Olha, eu tenho a plantinha que cresceu, ela está aumentando a reserva, o que eu venho aqui? Gado em cima. Em quantidade. O Vazan tem a lei lá da segunda mordida. Né? Então o que ele fala? Que o gado só pode comer numa torceira uma vez. Ele comeu ali, ele tem que ir para frente. Ele não fica ali remoendo aquela área. O que ele tinha de comer ali, ele já comeu. Tá? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho uma planta carregada e a brotação é rápida. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui descansou, a planta pronta de novo. Tá? E isso tem um efeito, o descanso tem um efeito absurdo. Tá? Absurdo. Só quem experimentou o descanso de pastagem, que deu o descanso que as pastagens precisam, que é igual quando você veda uma área, mas uma coisa diferente que a gente tem, que você tem uma raiz muito forte, ela está preparada para crescer. Então, o resultado é fantástico. Tá? E aqui a gente tem incorporado, né, uma planta de cobertura no meio, né, aumentando a vida do solo. Tá? E, no fundo, é isso que é o sistema de pecuária regenerativa. Né? Nós temos todos esses componentes, todo esse ecossistema. Então, nós temos bactérias, nós temos a parte química, nós temos fixação de carbono, estamos usando a luz, o máximo, a energia, estamos usando a água, fazendo o ciclo da água funcionar. Né? Nós estamos mitigando, trazendo para o solo nitrogênio e CO2, tá? Aumentando o carbono, criando aqui uma cobertura morta. Né? Então, é isso aí. Tá? Isso tem um efeito ao longo, né, do tempo. Né? E a gente acredita hoje, pelos dados dos Estados Unidos, que em mais ou menos 10 anos você tem uma área equilibrada do ponto de vista, né, do máximo de micro-organismos, do máximo de efeito de todo esse sistema atuando, mais ou menos 10 anos. Tá? Hoje, com o carbono, a gente evolui isso um pouco mais, porque a gente pode fixar mais carbono. Quando você fala de 1 metro de profundidade, a quantidade de carbono que cabe é absurda. E carbono, gente, é simplesmente energia armazenada. Aquilo ali só ajuda. Né? É matéria orgânica pura. Né? Que só vai te dar a condição de aumentar, de crescer, de ter mais produção. Tá?
Vamos seguir aqui. E aqui você pode incorporar os outros animais, a biodiversidade, né? Aqui eu gosto de pôr o símbolo da aranha, porque quando você acha uma aranha, a aranha é o ápice, né, da cadeia alimentar. Então, quando você acha uma aranha no pasto, isso é muito significativo. Significa que você tem uma área muito equilibrada, muito viva, tá? E aqui o nosso gado, né? Então você tem a mata aqui atrás, o pasto, aqui você tem umas leguminosas, isso aqui é tipo uma crotaláriazinha que a gente tem lá, que é nativa, que a gente anda muito interessado nela. Tá? E é isso, os animais estão aí, estão bem tratados, são mansos, né? E a cada dia a gente tem desenvolvido um trabalho mais interessante, tem tido resultados interessantes. Tá? Então, é esse o convite que a gente faz para vocês, de conhecerem o sistema, de conversarem mais sobre ele, entre vocês, entre os amigos, entre o pessoal da cooperativa, que às vezes vocês têm, né? Levar técnicos para falar sobre isso, conversar com mais pessoas, tá? E se quiserem, venham nos visitar, venham conhecer os trabalhos que estão sendo feitos, tá? É bem interessante. Tá? E aqui alguns resultados, né? Isso aqui foram nas trincheiras que nós estamos fazendo fizemos na fazenda. Então, olha a agregação do solo, tá certo? O solo nessas áreas de pecuária regenerativa, eles são mais agregados, eles têm todo aquele sistema, né, que a gente vê na faculdade lá, dos agregados do solo, são perfeitos, isso aumenta a infiltração, né? Isso tem um efeito na aeração muito grande, isso aumenta a vida microbiana. Então, vocês podem olhar que nesses resultados aqui, ó, dessa empresa White Oak Pasture, né, você teve um aumento dos agregados estáveis em água. Então, você pega os agregados, põe na água e dá uma chacoalhada, e vê lá, os agregados se mantiveram. Então, essa é a análise que é feita, tá certo? Aqui também é atividade microbiana, por isso que eu falo com vocês, isso é trabalho americano, né? Em 10 anos, você tem uma estabilidade da vida microbiana, tá? E então, é o que a gente fala, ao longo de 10 anos, você só vai aumentando sua produção, tá? A matéria orgânica do solo, olha que bacana isso aqui, gente, esse solo de mata lá, ó, olha que coisa linda isso aqui, olha a agregação desse solo, olha a profundidade. Isso aqui tem 1 metro de profundidade, você tem raiz. Tá? Então, o carbono ele vai descer, as raízes vão descendo e o carbono vai junto. Olha a quantidade de matéria orgânica, ele saiu aqui de 1,20 para 5 em 20 anos. Isso você imagina, você tem um solo com 5% de matéria orgânica, óbvio que lá é mais frio e tal, a condição é um pouco diferente, tá? Mas nós podemos aqui dobrar nossa matéria orgânica e isso tem um efeito absurdo, né? Aqui alguns resultados, foi feito em 4 fazendas, essa fazenda aqui é de pecuária regenerativa. Olha a quantidade de nitrogênio disponível, de fósforo, de potássio em relação às outras. Olha a quantidade de matéria orgânica, 6,9, né? Olha a infiltração, mais de 30 polegadas por hora, né? Que seria, sei lá, 600 milímetros. É um número absurdo isso aqui, né? Então, isso aqui foi feito, está no livro do Graham Brown, que chama Dirt to Soil. Tá? Aqueles que tiverem mais interesse, mandem um comentário aí, que a gente manda para vocês o link dele lá. Não estou ganhando nada nisso, não. Mas é o que eu falo, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar um pouco mais. Isso não é... Ninguém tirou isso da cartola aqui, né? E apareceu, não. Isso a gente estuda muito, procura se atualizar o tempo inteiro, lê o tempo inteiro, né? Para a gente ter condição de tocar o negócio da gente e ajudar as pessoas que precisam. Tá? Aqui nós temos algumas... Esse trabalho é um trabalho interessante, esse trabalho já é brasileiro. Ele mostra que em áreas de plantio direto, que é um sistema muito interessante, então o plantio direto ele já tem. A agricultura brasileira, por usar o plantio direto, ela já atende o primeiro princípio da pecuária regenerativa, que é manter o solo coberto e protegido, e diminuir diminuir o revolvimento do solo. Então, ela já tem de alguma coisa ali, mas eles começaram a enxergar que, no caso do plantio direto, você tem um aumento de carbono além da mata. Então, é possível, né? Porque as plantas são lentas para crescer, né? Uma planta de soja, uma planta de milho são rápidas, o capim, hoje eles fazem mistura com plantas, tem muita coisa interessante acontecendo nessa área de soja, tá? Então, assim, eles já estão vendo que eles conseguem reter carbono até mais do que a mata. Tá? Então, isso é muito bacana. Esses trabalhos que já são brasileiros, porque nós temos uma pecuária, né, assim, as
As pessoas não têm noção do tamanho das coisas nossas aqui, do tamanho das propriedades, do tamanho da visão, do tamanho da nossa capacidade também de ser protagonista nisso aí. Eu acho muito importante o Brasil ser o grande protagonista nessa área do agro, né? Porque é nosso grande negócio. Né? O resto aí vai, né, indo, né? Mas assim, nessa área de agro, realmente a gente tem uma capacidade enorme. Tá? E esse aqui foi um estudo interessante que foi feito lá nessa White Oak Test, foi uma avaliação de carbono, né? De quanto que se emite de carbono. Tá? Então, o que eles viram? Que o gado convencional nos Estados Unidos, para cada quilo de carne, você libera para a atmosfera 33 quilos de CO2. Né? O porco, 9, a galinha, 6, esse Beyond Burger, eu acho que é um protocolo que eles têm lá, 4, a soja, só 2. Mas essa fazenda regenerativa, o que eles, né, fizeram? Isso é uma análise muito bem feita por empresas, né, de auditoria e tudo. Então, o que eles viram? Para cada quilo de carne que eles vendem, eles mitigam, eles sequestram 3,5 kg de carbono. Isso é o crédito de carbono, que às vezes a gente não entende. Onde é que ele anda? Ele está aqui. Né? Então, por esse manejo, por usar todas aquelas espécies, por usar todos esses princípios, né? Ele tem uma relação muito grande com o pessoal do Instituto Sebre lá dos Estados Unidos. Então, ele tem conseguido isso. Tá? Então, ele tem loja, é uma operação grande já. Essa operação dele fatura mais de 20 milhões de dólares por ano. Então, não é uma coisa pequena. Tá? Ele tem locais para vender, faz entrega, né? 50% das vendas de carne, dessas coisas, eles são tudo pelo correio, né? Os Estados Unidos é muito evoluído. Nós hoje, eu acho que também a gente já está evoluído nessa parte. Tá? É muito interessante isso aí. Então, isso é uma resposta muito forte para todos aqueles que falam que nós somos poluidores, ou que às vezes não temos o devido cuidado, né? Então, esse trabalho dele é uma baliza, né? É algo que a gente pode obter, que a gente está inclusive buscando os dados para saber quanto que é o nosso, o que a gente está conseguindo, tá? A gente tá com esse cuidado, tá? E aqui é um trabalho muito simples que eu fiz, né? Quando eu fiz essas coletas ao longo, se não me engano, entre 23 e 24, a gente vê, assim, toda semana, de 15 em 15 dias, a gente media a quantidade de pasto de vários vou explicar, de vários manejos. Então, olha para você ver, o convencional extensivo conseguiria suprir 200 UA por hectare por ano. Ou seja, 1 hectare, né, poderia manter 200 UAs, teria produção para manter 200 UAs por hectare por ano. Então, daria menos de 1 UA, né, por hectare. Né? Aqui já teve um sistema mais convencional, que a gente chama de alternado, porque o pessoal deixa o gado 20, 30 dias num pasto, depois que comeu vai para o outro, depois que comeu vai para o outro, né? E perdendo a chuva que está acontecendo aqui, né? Nesse pasto que o gado fica molhando o lombo de gado, ao invés de molhar capim. Então, ele chegou aqui a mais ou menos 620 UAs por hectare, né? 1,7, né? Alguma coisa assim, né? E nas nossas áreas lá nós chegamos a 1.200 UA por hectare. Seria quase 3 UAs, né, por hectare ano. Né? Então, assim, o resultado que a gente tem tido, ele é claro, tá? Sem ciro, sem nada. Então, eu falo para muitas pessoas, pessoal, mas por que você mexe com pecuária regenerativa? Porque é lucrativo, porque é mais barato, porque pode me ajudar muito, certo? Eu posso dobrar minha capacidade de suporte. Então, isso aqui faz diferença. Tá? Agora, além disso, eu tenho outros componentes que são importantes hoje, que estão, digamos assim, na pauta mundial hoje, que é essa parte ambiental, que ela é muito importante. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. E nós podemos ganhar ou perder mercados em função do manejo que a gente dá nas nossas áreas. Tá? Então, eu prefiro ter um manejo que ele é mais produtivo, com custo mais baixo e que atende mercados mais exigentes, do que ter um manejo que ele é menos produtivo, mais caro e não atende o mercado. Então, eu fico por aqui, certo? E aqui os próximos passos que a gente está vendo hoje na pecuária, validar a tecnologia. Hoje a gente tem um trabalho muito bacana com o Unimontes, tem o pessoal da UFMG e da Unimontes também, né, que a gente tem feito um trabalho muito bacana com eles, para justamente validar, trazer mais dados, né? A gente tem um sistema, a gente está criando um sistema de gestão, já tá rodando a nível experimental, um sistema de gestão de
para fazendas com pecuária regenerativa, que ela é adaptada para a nossa realidade, né? Porque a gente tem que cadastrar outros ativos além do gado, né? A gente tem procurado treinar técnicos, né? Produtores e colaboradores, né? A gente tem preocupado em implementar a integração de espécies, né? Divulgar os produtos de pecuária regenerativa, como a gente está fazendo nesse encontro aqui, e fortalecer o consumo de carne e ovos. Né? Eu acho que isso hoje está em moda, todo mundo quer proteína. Né? A médica falou que eu tenho que comer 1,5 kg de proteína, 1,5 grama de proteína para cada quilo meu. Então eu tenho que comer, eu peso 100 quilos, tenho que comer 150 gramas de proteína. 300 gramas de bife, tá bom, não tá? Eu gosto de carne, eu tô achando bom. Então, isso é todo mundo, né? Porque eles já entenderam que essa dieta entupida de carboidrato não está funcionando, né? Sobrepeso, pressão alta. Agora eu estou com uma plaquinha de colesterol na carótida, pequena ainda, né? Então a idade está chegando, eu tenho que repensar. Então, carne é saúde. Tá? Comer carne é saúde. Então, nós temos que pensar muito nisso. Esse CRPR aí, gente, sinceramente, eu não sei o que é isso aí, não. Eu coloquei e não me lembro. Tá? Então, é algum passo aí que a gente está pensando aí. Não sei o que é, não. Vocês me desculpem, eu vou ficar devendo isso aí. Vamos seguir. E o potencial, gente, que a gente tem que pensar, ele é viável em qualquer propriedade. O resultado, gente, ele vem com o tempo, ele não é imediato, tem que ter um pouco de calma. Ele tem um impacto econômico para o produtor. O impacto econômico é para o produtor, tá certo? Ele tem um impacto ambiental e social para a comunidade, para o país e para o mundo. Tá? Não se esqueçam disso. E se eu tenho baixo custo, gente, com mais produtividade, isso é lucro. Tá? Quanto mais carbono eu tenho, gente, mais eu produzo. Certo? Eu estou vivendo agora, esse ano, essa preocupação com resiliência, né? A uma situação climática extrema, a gente tem conseguido sair dessa situação com mais facilidade e vai arrancar mais rápido que todo mundo, porque nosso pasto brota mais rápido. Por quê? Porque tem raiz, porque está descansado. Né? É uma experiência nova de sabor, né? E de nutrição também, são alimentos muito mais densamente nutritivos, são mais densos do ponto de vista nutricional, tá? E aprender, né, no seu contexto, a entender sua natureza. Cada um tem regiões desérticas no México, produzindo onde não se produzia nada, hoje, com esses manejos regenerativos, produzindo bem, tá? Demora 1 ano ou 2 para voltar na área, qual o problema? O cara tem 50 mil hectares, ele pasteja 25 mil esse ano, ou 15 mil, no outro ano 15 mil, no outro ano 15 mil. Qual o problema? Tá? É uma possibilidade, certo? E lembrar sempre, gente, que a pecuária brasileira é solução. Ela não é problema. Agora, nós temos que protagonizar isso, nós temos que achar nosso espaço, nós temos que falar sobre isso, nós temos que conversar, nós temos que falar em inglês, nós temos que ter sites em inglês, comunicar isso para todo mundo. Porque isso é mercado para todos. É mercado para o frigorífico, é mercado para o açougueiro, é mercado para nós produtores, então é mercado para pesquisa, é mercado para os consultores, para os técnicos, né? A pecuária generativa, ela abre um universo novo para todo mundo, né? É isso que eu tenho vivido na minha vida, um novo universo. Eu nunca pensei que eu ia chegar a essa altura do campeonato, 58 anos, e ter um tanto de coisa para estudar de novo. E ter que aprender, ter que me esforçar para assistir live em inglês, repensar a minha vida, ter que ir para os Estados Unidos aprender mais, ter que escutar, conversar com o pessoal da Argentina, que eles estão mais avançados do que nós, conversar com brasileiros, conversar com muita gente, para a gente poder crescer o sistema. Tá? Essa é a nossa intenção. Tá certo? E eu fico assim, muito agradecido por quem pôde assistir até aqui. Agradeço imensamente. Peço que sigam a Fábrica de Bezerros, que comentem, que conversem. Nem sempre a gente tem tempo de estar postando muita coisa. A gente sempre que vê alguma coisa significativa, a gente posta. Tá? E aqui precisa ser uma manada de advogado Nelore. Tem alguém bravo, tem alguém correndo, não tem nada. Todo mundo pastejando e eu estou aqui na frente. Né? A cavalo,
todo mundo tranquilo, tá? Então, nossas manadas são menores, mas elas podem ser manejadas sem nenhum problema, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu aqui, muito obrigado a todos aqueles que patrocinaram o nosso encontro, tá? E com certeza vamos ter outras oportunidades. O ano que vem a gente quer fazer um novo encontro, estamos nos organizando já para isso, e muito obrigado a todos pelo tempo, por estarem aqui, e tenho certeza de uma coisa, a pecuária regenerativa é uma tecnologia, um sistema de produção muito interessante. Se você não conhece, procura conhecer, procura conversar, procura visitar pessoas que estão fazendo esse trabalho, tá? Porque talvez pode estar a diferença de você continuar na atividade daqui a 10 anos ou não. Sabe? É nesse ponto que hoje, com esses preços baixos, com essas manobras que a gente vê aí todos os dias, de derrubar nosso preço, a gente tem que pensar. Nós temos que baixar custo, tá? E regenerar o meio ambiente para que a gente possa continuar, né, produzindo, ou nós, a nossa segunda geração, outros que venham depois, continuar seguindo nesse caminho, tá bom? Que para uma boa picanha, né, gente, sempre vai ter espaço, concorda comigo? Então é isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, bom trabalho, e espero que essa palestra, né, ou esse conteúdo possa ajudar cada um de vocês, tá certo? Grande abraço, e precisando de alguma coisa, é só procurar nós no perfil do Instagram da Fábrica de Bezerros ou no YouTube na Fábrica de Bezerros. Um grande abraço a todos, tá? Muitíssimo obrigado. Deixa eu ver aqui como é que eu desligo isso aqui agora. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos e espero contar com vocês, né, no próximo ano, no nosso segundo encontro de pecuária regenerativa. Muito obrigado.